Assista esse vídeo até o final, pois o que eu vou te falar aqui hoje você não encontra em lugar nenhum da internet. Muito prazer, eu sou o professor Gabriel e nesse vídeo eu vou te dar 3 dicas sobre o que você pode fazer para se acalmar durante uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, tá? Mas para eu saber que você esteve aqui assistindo esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva se não for inscrito, ative o sininho ali do lado e me conta aqui nos comentários como que você está se sentindo hoje, como que está o seu grau de ansiedade, tá? Porque tem aqueles dias que a gente está um pouco mais ansioso, tem aqueles dias que a gente está um pouco menos, né? Então eu quero muito saber como é que tu está se sentindo hoje, tá? Assim, o que que eu faço, tá, diante das minhas crises de ansiedade? No início, eu me apavorava bastante, tá? Eu ficava assim muito aflito, eu pensava que eu ia morrer, que eu ia ter um ataque cardíaco, que eu ia ter um AVC, qualquer falta de ar que me dava já era um gatilho para uma crise, e isso era uma coisa que me deixava muito angustiado, tá? Lembrando que tudo que eu falo para vocês aqui nesse canal é o que acontece comigo, tá? O que aconteceu comigo são as coisas que eu fiz, tá? Então assim, é só para trocar experiências mesmo, né? E sempre que me dava uma crise eu já ficava sem saber o que fazer. Eu queria sair daquele lugar, eu queria, se eu estava fazendo alguma coisa eu parava imediatamente. E hoje eu posso entender de fato que uma vez eu li num livro, tá? Isso faz total sentido. A seguinte frase: você não é a sua mente, tá? Então, por mais que às vezes parece que a pessoa está tendo uma crise, que a pessoa está ali numa das piores crises, tá? Aquilo ali vai passar. E não sei a sua crise, né? Até me conta aqui nos comentários, mas as minhas crises elas duram cerca de 20 minutos a meia hora, tá? São 30 minutos assim devastadores, mas são só aqueles 30 minutos, tá? Depois acabou, me dá um sono, enfim. Então eu vou te contar o que que eu fiz, tá? O que que eu faço até hoje, sempre que me dá uma crise, mesmo que mais leve, eu vou te contar o que que eu faço, tá? Em primeiro lugar, a dica número 1 é o seguinte: eu procuro entender qual foi o gatilho da crise, tá? O que que me fez ter aquela crise, tá? Se foi uma experiência passada, se foi alguma coisa que eu tenho um trauma, por exemplo, às vezes a pessoa, vou dar um exemplo hipotético aqui, tá? Às vezes a pessoa cai de bicicleta e sempre que ela sobe numa bicicleta, ela fica com pânico, com aquele trauma, ela fica com a mão suando, com a perna tremendo. Por quê? Porque ela já caiu, talvez, ou na frente de algumas pessoas, e essas pessoas eventualmente riram dessa pessoa. Então ela tem aquele trauma, né, de andar de bicicleta, por exemplo, né? Então eu também já tive isso, eu associei, por exemplo, eu já falei em outro vídeo, mas uma vez eu tive que sair depois do almoço para carregar umas caixas, fazer algumas coisas, e estava muito quente, estava muito calor, era o verão. Assim, e aí eu passei mal, acho que devido ao calor, né? E aí eu associei aquilo ali ao horário depois do almoço. Então até hoje, assim, né, raras às vezes, mas eu sempre procuro guardar aquele horário ali da 1 hora, 1h30, porque eu associei com eu passar mal. E qualquer coisa que eu fizesse naquele horário, depois do almoço, eu já associava com aquela crise e eu já passava mal, né? Porque eu passei uma vez. E aquilo ali já ficou registrado na minha mente, sabe? Não sei se você consegue me entender, tá? Então, assim, você tem que procurar entender de fato o que que acontece, tá? O que que tá, assim, qual é o gatilho que tá vindo aquilo ali. Depois você tenta compreender, né? Você de fato vai entender que aquilo ali não é tão ameaçador quanto parece, tá? A segunda dica que eu tenho para te dar, que eu sempre faço, é o seguinte: respiração. Quando a gente está numa crise e a gente foca na nossa respiração, a gente conta, né, as respirações, quantas vezes você inspira, quantas vezes você respira, o que que acontece? Você tem mais controle sobre tudo. Porque assim, quando a gente está tendo uma crise, a gente não tem muito controle das coisas, né? O pensamento vem, o pensamento vai, a gente não tem controle do suor nas mãos, começa a suar aqui atrás, a testa, e a gente fica bem nervoso, tá? Eu sei como é que é porque eu passo por isso, né? Eu já passei por isso há muito tempo e tenho crises hoje, mas são bem menores, tá? Eu aprendi a administrar essas crises, tá? Então, assim, você precisa respirar, tá? Mas se não é aquela respiração curta, você precisa respirar fundo e soltar, você precisa encher o seu pulmão de oxigênio,
tá? Se você prestar atenção na sua respiração e deixar um pouco a sua crise de lado, o que vai acontecer? Você vai focar na respiração e vai deixar a crise. Quando você desfoca da crise, né, automaticamente você melhora, tá? E assim, e o terceiro passo que eu sempre faço é o seguinte, é tomar bastante chá, tá? Chá de camomila, chá de cana-cidreira, chá de amora, chá de mulungu, enfim, eu tomo muito chá, tenho bastante chá lá em casa e até carrego numa garrafinha. E é isso aí que me melhora. Eu sinto que eu tô num lugar que eu sei que eu vou passar mal, que vai me dar uma crisezinha, eu já vou lá e já tomo um chazinho e já melhor, tá? Então, para você que assistir esse vídeo até o final, eu vou te dar um presente, tá? Eu vou deixar aqui na descrição um outro site com outras dicas bem legais que vão te ajudar bastante. Dicas até melhores que essa desse vídeo, tá? Então era isso, eu espero ter te ajudado com esse vídeo aqui de hoje. Um forte abraço. Tchau.